Olá, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. E hoje, mais um vídeo maravilhoso, para a glória de Deus, Pai. E que vocês estejam muito focados, porque é necessário colocar muita informação hoje também. Assim como os 3 ou 4 últimos vídeos tem sido colocado muita informação e hoje vai ficar ainda mais focado. É importante que vocês sempre entendam que precisamos estar meditando nas Escrituras. Porque o próprio Senhor e Salvador diz que errais por não conhecer as Escrituras. E toda a base que nós cristãos, nós que cremos em Deus, cremos no Filho, cremos na palavra, como a palavra de Deus que precisamos estar sempre meditando, buscando nos aprofundar no conhecimento da palavra. E então ela vai nos apontar para conhecimentos históricos, aí vai depender do ânimo de cada pessoa, tá sempre se atualizando e buscando conhecimento. Porque estamos aí, né, gente? 2024. Se conta, né? Depois de Cristo. A história da humanidade ela é datada antes e depois de Cristo. Então o foco é Ele. Amém? O foco é o nosso Senhor e Salvador Yeshua. Glória a Deus por isso. Então fazer uma oração para que o Senhor esteja aí sempre, como tem estado, nos agraciando com a presença do Espírito dele, para que possamos então estar focados. Amém? Deus de poder e glória, soberano, glorioso, Senhor que está no controle de tudo. Pai Santo, que o Senhor continue agindo para que vidas sejam alcançadas no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Não nos permita errar, não nos permita dormir, não nos permita, Senhor da glória, viver em espíritos de atordoamento. Mas, Senhor, continue a nos dar a direção, por amor do Teu nome, meu Pai. É que eu peço, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador de nossa alma, Senhor e Salvador Yeshua, Pai. Amém. Que assim seja, né? Então, como eu li, como eu disse, devemos sempre estar observando as Escrituras, tá? E aqui em Gálatas 5, vou ler apenas o versos 1, que vai dizer: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E o que vai ser muito abordado aqui é: que jugo é esse? Que escravidão é essa? Eu falei que eu vou colocar muitos assuntos. Vai ser mais um lembrete do que eu venho, né? Mas vai fazer todo sentido, tá bom? Com a questão da liberdade. Porque foi para isso que o nosso Senhor nos chamou, para sermos livres nele. Não uma liberdade, como vou ler também aqui, só para complementar. Aqui em João 8. Muitos estão aí na escravidão, da decadência, né? De uma escravidão generalizada e que nos afasta do verdadeiro sentido da vida cristã. E coisas, né? Profecias estão aí a todo vapor acontecendo, e o que não se pode é o povo do Senhor estar disperso. Aqui no capítulo 8 de João, versos 36 diz: Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, a liberdade que eu li aqui em Gálatas, a liberdade em Cristo, para estar livres nele, depende dele nos libertar. E para que isso aconteça,
é um processo, como eu estou falando, eu vou falar de palavras que eu coloquei. Para quem assistiu, vai estar recordando do que foi dito, e quem não assistiu, por favor, sempre aconselho, o canal aqui, se você é novo, o objetivo é trazer a mensagem compreendida de modo espiritual. E a abordagem, o foco é sempre a palavra do Senhor. Amém? Então, que liberdade maravilhosa, né? Ser livre no Senhor, porque quando se é livre no Senhor, não é escravo. Coloquei a questão da decadência humana. Não é escravo dos prazeres, das vontades, dos inúmeros conhecimentos dados sem discernirem, sem absorverem de fato se são saudáveis, se faz sentido, né, com a palavra do Senhor. Então, estamos livres de tudo isso. Caso contrário, estarão escravos. E eu falei agora há pouco dessa questão das profecias estarem aí a todo vapor. Eu vou dar aqui alguns exemplos que é notório, que é conhecido, só que as pessoas não associam a questão profética. Em Apocalipse fala que pequenos e grandes seriam obrigados a colocar certa marca na mão direita ou na testa, porque ninguém vai poder comprar e nem vender se não tiver essa marca. É uma marca de homem. E eu já falei a respeito disso também. Essa marca, ela está mais voltada para a questão de transação, questão financeira, porque é o que afeta a vida de todo ser vivente da Terra, que depende dessa coisa do troca ou do comprar e vender. E é desta maneira que as pessoas podem se tornarem, porque já estão dependentes, mas aí vão passar a serem escravas. Muitas são as formas agora de transação tecnológicas, tudo voltando para a questão tecnológica, né? Para aquela coisa imediata, como eu coloquei aí nos outros vídeos, é a moeda eletrônica, Bitcoin, e hoje os pagamentos que são feitos através no celular com aplicativo, e tudo mais, né? Essa questão também que já é conhecida, para quem tem conhecimento aí do que ocorre no país, especial aqui no Brasil, o desejo de tirar a questão rotativa, né, que é o cartão de circulação, sempre alegando a questão de segurança, mas tudo isso já está muito bem claro, explanado na palavra do Senhor, e o curso que isso toma é algo assim muito fácil, de fácil ajustamento, né? De fácil adaptação. As pessoas se adaptam muito fácil, sempre visando a questão de facilitação, né? Facilita. Bem, eu preciso resumir e preciso ser muito rápida. E se tem uma coisa que eu não sei é falar rápido. Deus sabe todas as coisas. Deus tem um propósito na vida de todas as pessoas. E eu tenho procurado até acelerar um pouco a voz, mas isso não é de mim. Eu creio que é o Senhor na minha vida. Louvado seja Ele. Até porque eu sou uma tagalera, eu falo bastante. Mas na hora de fazer o vídeo eu pauso, porque eu entendo também que cada palavra colocada aqui é de muita responsabilidade. E não vem de mim, né? Vem do Senhor, vem do conhecimento. Eu tenho zelo em buscar conhecimento para, então, lançar aí o pão sobre as águas. Não é algo que está visado a coisas pessoais. Amém? Então, para sermos livres no Senhor, precisamos ter o conhecimento. Conhecimento político, conhecimento, história da humanidade, pelo menos naquilo que se encaixa a questão profética. Né? Não estou falando aqui de conhecimentos generalizados,
mas conhecimentos que são históricos, que tá aí nos livros de história, que tá na história de civilizações e que afeta todo mundo e que já tem aí um percurso, né? Por conta que muitas foram as guerras sangrentas para que se conquistassem territórios. E nem sempre essa conquista foi para o bem. Foi Deus ali na direção, dando. Foram conquistas visando palavras proféticas como essa que eu falei em Apocalipse se cumpra, né? E o nosso Rei, o nosso Salvador, ele veio para nos trazer alerta, para nos trazer conhecimentos de como estar preparado, né? Como estarmos preparados. Então, louvado seja o nome santo do Senhor, porque não tem por que o cristão estar enganado, a não ser que esteja como as 5 virgens insensatas, dormindo sem o óleo. Inclusive, é interessante até que me veio isso em mente, a história das 10 virgens, elas é muito interessante. Eu falo bastante, mas sempre tem algo para colocar, né? Sempre tem algo para trazer de bom aí. Era costume na antiguidade, quando havia aí essa celebração de casamento ou uma festa para se fazer a união entre duas pessoas, que quando acontecesse ou ocorresse de se reunirem para isso, para essa formalidade, as virgens, né? As daminhas, hoje é conhecido como damas de honra, elas entrassem com a lamparina, né? A lamparina ali tinha o quê? Óleo, para clarear o ambiente. Clareando o ambiente, seria possível ali então essa reunião, essa celebração, né? E foi se passando o tempo, as coisas foram ficando modernas, né? Vem aí a eletricidade. Então, são muitos ambientes bem suntuosos, bem claros, não há mais necessidade disso. Porém, a tradição, ela foi mudada, tipo renovada. O intuito dessas damas não é mais o mesmo. E nesse ponto parece uma bobagem, mas nesse ponto se nota o quanto que a humanidade tem se perdido. Por quê? Olha que interessante. A parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 insensatas. As prudentes tinham óleo e estava acesa a lamparina. As insensatas não tinham óleo. Hoje, as damas não têm óleo, né? O óleo. Então, que vocês associam uma coisa a outra aí? Quanto que a modernidade prejudicou ou ajudou? E o intuito dessas damas, né, damas, era clarear o ambiente, né? E ali ocorria o casamento. E o que o nosso Senhor e Salvador fala? Lá no início, né, voltando, antes da fala de Yeshua, voltando lá para Gênesis, está escrito que o homem sairá da sua casa, unir-se-á à sua mulher e ambos se tornaria uma só carne. E aí, o que ocorre? Yeshua sai do seu lar, da sua glória, se despiu, né, da sua glória, como diz a palavra, e ele veio, né, na terra aqui dos viventes, o verbo tornou-se carne, esteve entre os homens, discipulou, ensinou, fez prodígios, milagres e deixou a cura, que é a palavra dele, deixou a direção, porque ele é o caminho. E
nisso, estabelecendo o novo tempo, a nova aliança, porque a primeira foi quebrada, agora todo o que crê, todos os que se apegarem às suas palavras são santificados, todos os que meditarem, né, obedecer os mandamentos e conhecer a palavra, que é o evangelho, que é o poder de Deus, todos esses se tornam a esposa do mestre, porque se torna de fato igreja, templo, morada dele. Então acontece aí esse casamento entre o cristão e o rei, e o dono da igreja, né? Tornando um em nós, porque isso é bíblico, está escrito no Evangelho. Após toda essa compreensão, tornando membro do corpo, cujo ele é a cabeça, ele vai nos direcionar, o Espírito nos direciona e ele nos liberta. Eu precisei falar tudo isso para ficar muito clara essa questão. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque ele é a cabeça. Ele é que direciona a nós em todo modo de vida, em todo sentido da vida, né? Do ser, que não é separado. Eu tenho a minha vida, eu sou cristão. Não, você é um cristão. Você tem uma vida cristã, uma única vida. É um só Espírito, né? Amém? Então, que vocês compreendam o quanto que a palavra do Criador está interligada. Como que as pessoas não entendem assim? Por quê? Porque foram tiradas delas o direito de crer, através da não exposição do Evangelho. Então foram batalhas, foram perseguições, aconteceu a morte de pessoas que se tornaram mártires, porque entenderam que o poder, que é o Evangelho do Senhor, liberta pessoas, liberta civilizações, liberta países, transforma caráter, conduta, transforma a vida das pessoas. E o que foi colocado no lugar? O que foi colocado no lugar? E vocês vão ver que quando eu falo que é preciso ter conhecimento histórico, eu busco, né, e busco associar, porque a palavra do Criador, ela é que dá direção para todos os tipos de conhecimento, né? Eu vou ler um trechinho aqui, não vou me alongar muito. Eu tenho um livro de história aqui que eu gosto muito dele. Isso na minha época de colegial, tá? Maravilhoso, não desfaço, porque são muitas informações maravilhosas. E aqui no capítulo 207, vai falar da Revolução Francesa. Olha só, a Revolução Francesa, abra um parênteses aí, tá? A Revolução Francesa é considerada pelos historiadores o marco que assinala o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Grave bem isso. O fim da Idade Moderna para o início da Idade Contemporânea. O movimento foi o mais poderoso golpe contra o antigo regime da França. Foi um golpe, tá? E repercutiu em toda a Europa e em várias regiões do mundo, inclusive na América. Os revolucionários franceses, sob o lema liberdade, igualdade e fraternidade, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido essas palavras, né? Você já deve ter ouvido aí da cartilha, né? Da nova ordem mundial. Então liberdade, igualdade e fraternidade. Levaram os ideais iluministas às últimas consequências. Procuraram instituir um Estado caracterizado por maior participação política da população e pela diminuição das desigualdades sociais. Inauguraram assim um Estado que tinha em sua base o
entre aspas, povo. Essa era a base, né? O povo era a base. E o direito à cidadania. Aí eu vou ler mais 2 parágrafos aqui, tá? No século XVIII, a França viveu um período de grande prosperidade, embora sua economia se conservasse predominante agrícola. De sua população, estima-se que 80% viviam no campo. A propriedade chegou ao fim por volta de 1778, quando uma crise começou a tomar evidente a precariedade da organização administrativa, política, financeira, econômica e social do país. Enfim, ficou claro que a França se encontrava no impasse, decorrente de tudo o que construía o antigo regime representado pela monarquia absolutista de direito divino, que tinha como personagens centrais os membros da dinastia de Bourbon. Como eu conheço aqui um pouco da história, né, eu não vou ler todo o capítulo. Mas é bem interessante. Eu peguei a França como exemplo, porque como está ali escrito, era uma época monarca, né? E os países das Américas, né, também teve essa fase aí, alguns tiveram sua fase de serem direcionados aí por monarquia, né, pela monarquia. Chegou um momento, como o próprio Brasil, né, tem aí a história de Dom Pedro, houve essa interrupção que se entende, tá ali no livro, como um golpe. E que não favorece o povo. Eu vou resumir, gente, porque a história é longa e eu amo história. Eu não tô aqui para contar a história, tá? Eu quero associar com a palavra do Senhor. Então, vou resumir muita coisa aqui, tá? Então, se conhecendo, inclusive, a história aqui do Brasil, se sabe, né? Buscando conhecimento aí do estado de Pernambuco, e, né? É bem interessante. Mas esse golpe tinha objetivos e alcançar os objetivos. O objetivo era tirar o povo da... Como tá ali, né, no livro, porque era absoluto. O povo tomava decisões. Era uma época linda porque tinha princípios. Existiam muitos princípios. Eu vou citar aqui essa coisa da formação da família, do casamento, do respeito, de manter, de ter um tempo estipulado, não ficar muito tempo solteiro, né, a moça solteira. Então, as famílias, por serem famílias, né, tradicionais, eles corriam-se para o rei ou a rainha da época e ali decidia, né, aquela pessoa era a pessoa em evidência na sociedade, então seria ali, como é que eu coloco aqui, a partir do momento que tivesse conhecimento, né, de que aquela pessoa era a pessoa próxima a se casar, então tinha os pretendentes, era tudo muito formalizado, era algo bem interessante. Então tudo isso daí ficou para trás. E um outro na história francesa também que eu posso colocar aqui, que afeta muito e tornou, vou colocar como teve um peso muito grande para o mundo se tornar, né, o que se tornou e o que está se tornando hoje, essa coisa de desconsiderar Deus, tirar, né, as Bíblias de circulação, não, a Bíblia, no caso, as pessoas que apregoavam, né, levavam a mensagem do Evangelho, ter essa perseguição para que não se falasse de Deus, não tivesse conhecimento da divindade,
maior. E por quê? Porque o foco é levar gerações ao cumprimento profético. Não que é a vontade de Deus que as pessoas se tornassem despercebidas dele. Mas a tendência humana é estar despercebido do Senhor, né? Então se trabalharam muito, né, para que as pessoas ficassem desfocadas do sentido da vida humana, do sentido da vida cristã, tirando o Criador do centro. Por conta disso tiveram êxito, né, em muitas revoluções e em muitas mortes, né, de pessoas que estavam a cargo de levar a mensagem do reino, né, para que as pessoas fossem libertas. Hoje, chegar a essa liberdade está mais difícil. Por mais conhecimento que possa estar disposto, mas existe a questão do não desejo, porque a palavra do Senhor vai dizer: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, né, dificilmente ele se desviará. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos tendenciosos a aceitar como verdade aquilo que ouvimos, as inúmeras direções dadas. Por isso, hoje, o número de pessoas cristãs libertas não é considerada como tinha que ser, né? Do temor do Criador, de colocar o Senhor como o foco da vida e buscar conhecimento, né, de Cristo, conhecimento do Evangelho. Então as pessoas existem aí inúmeros meios religiosos e até esses estão meio que perdidos, longe de serem libertos por estarem cheios de crenças e não voltados de fato para a palavra do Senhor. É muito interessante, né, quando você associa a história no tempo atual, como por exemplo a facilidade a aceitar os conhecimentos diversos, as plataformas, os entretenimentos, os meios de transação. As pessoas se encaixam muito facilmente, não questionam, né? Não querem o outro lado, aceitam como bom para si. Assim está grande parte da sociedade, da humanidade. Quem não tem conhecimento, tá? Fique bem aqui claro, porque não se trata de religião, de religiosidade. Se trata de conhecimento. Então, muitas das pessoas que outrora, pelo olhar religioso, as pessoas pensam que essas pessoas não são esclarecidas e são porque têm conhecimento. Então, é o conhecimento que nos liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E continuando aqui, tá? Porque eu vou procurar não me alongar, mas eu quero passar aqui tudo, né? Para que vocês compreendam algo que é urgente que se entenda, tá? Eu vou ler aqui Daniel 11. Interessante dizer que Daniel 11 é bem claro, porém, se não compreender a história, podem estar perdidos, né? Daniel 11 é bem interessante. A partir do versos 23 até o 30, é uma linguagem assim que voltada para a questão histórica de confrontos, linguagem militar, não nada a ver com os militares, tá, gente? Mas no sentido de algo mais voltado para confronto, para guerras, para retratações, essas questões assim. A partir do versos 31, já vai passar uma outra, do 36, perdão, a partir do versos 36, vai falar do rei arrogante, tá?
E para resumir aí, né, porque é importante ler tudo, mas aqui precisamos centralizar no tempo em que vivemos hoje. Esse rei, existem muitas interpretações, as pessoas vão dar vários nomes de pessoas que se encaixam, e eu diria aí que são reizinhos, né, tentando se encaixar no rei que eles servem, que é Satanás, que é o anjo que se rebelou, que está lá escrito em Ezequiel. Mas eu quero ler aqui o verso 40, tá? Que vai dizer: no tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros, e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e alcançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata, de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios a ele se submeterão, mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado. Irado, partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Por que eu li do 40 ao 45? Porque aqui é voltado para a questão espiritual, tá? Seria muito bom ter tempo bastante para falar bastante a esse respeito, mas eu vou resumir. E é interessante também que, ao ler Daniel, do capítulo 1 ao último aqui, 12, vai ter a confirmação em Jeremias, porque ele vai voltar muitas vezes, né, para a fala do profeta Jeremias, e vai apontar, interligar, cada mensagem aqui vai estar interligada a Apocalipse, que é uma confirmação, né, o livro das revelações. Então, vai ter momento que nós cristãos precisamos estar muito atentos, que vai mostrar a ação de Satanás. E tenham em mente que é sempre copiar ao mestre. Lá em Mateus 25, diz que o Senhor, 24, né, 25, o Senhor e Salvador Yeshua, ele nos alerta. Quando dirão, olha ali ou aqui, não acrediteis. Porque agirão, assim como está descrito nas profecias, em Mateus, nos Evangelhos, em Apocalipse, e também no livro dos profetas, como será a vinda do Filho, Satanás também quer triunfar. E nós, de momento agora, eu alerto a igreja que ele já está preparando o cenário já faz um bom tempo. E ele prepara o cenário usando os súditos, aqueles que o adoram às escondidas, mas tem aparência de ovelhas, mas são lobos devoradores. Esses preparam, né? João Batista preparou, vou dar aqui alguns exemplos, né? João Batista preparou o caminho para Yeshua. Os súditos, os falsos profetas, os lobinhos, os lobos, eles preparam o caminho. E de que maneira? Por isso que eu tô falando lá desde o início, eu falei que ia colocar muito assunto, porque não dá para falar de tudo. No controle da humanidade. Trabalham no controle da humanidade. Controlar a humanidade a não ser pessoas tendenciosas a serem cristãs, a serem espirituais. Envolver as pessoas nas questões
que elevam mais para a questão da liberdade humana, né? Questão da fraternidade humana, como eu li no livro ali de história, e liberdade, igualdade e fraternidade humana. Trazem pautas muito elaboradas e as pessoas de alto a níveis menores na questão financeira, até cultural, as pessoas caem, porque Satanás é astuto. Então, se você não vê a questão pelo lado espiritual e vê pela questão humana, as pessoas se perdem. Mas já está profetizado no livro de Apocalipse. Essa coisa do comprar e vender, não podendo comprar e nem vender se não tiver uma marca, uma certa marca, o controle. Entende? Coloca a tua casa em ordem. Porque a promessa bíblica é que o Senhor cuidará dos seus. Isso não significa que nós estaremos isentos de ver coisas terríveis. Devemos cuidar, aquele que está de pé, que cuide para que não caia. A grande tribulação ocorrerá, perseguição. O justo será ímpio no olhar desse governo, vou dizer assim, mundial. O justo será ímpio. Eu estou aqui registrando a minha cara aqui, ó. Serei protegida pelo Senhor. Mas eu não estarei isenta de ver a história ocorrendo. E com muita facilidade se chegarão a qualquer pessoa. Por quê? O que está aí na mão de todos? Não é as plataformas? Eu uso a plataforma em favor do reino. E as pessoas, a maioria, estão usando em favor do reino? Essas aí vão ter o que temer, as que não usam a favor do reino? Não, porque estão fazendo a vontade do encardido. E as que fazem a vontade do Senhor devem temer? Também, muito menos, porque confiam no Senhor. O que se deve temer é essa questão de estar disperso, a perder a oportunidade, como as 5 virgens insensatas, estarem desapercebidas, sem óleo, dormindo, no escuro. Como é que vai encontrar um noivo dessa maneira? Como é que vai se tornar um com o noivo, no sentido espiritual, tornar membro do seu corpo, ser liberto por ele, reconhecer aquilo que é negativo para a vida cristã? Como? Sem óleo. Como é que vai enxergar na escuridão? E essa escuridão tem nome, trevas. Como é que vai sair das grandes trevas? O que diz a palavra? Se teus olhos forem bons, todo o corpo estará são, né? Mas se forem maus, todo o corpo terá trevas, né? Mais ou menos assim que está lá, né, a versão. Depende do que meus olhos alcançam, depende do que minha mente registra. Porque se eu estiver focado nas coisas negativas, que está distante do meu Senhor, é inúmeras as trevas. E é esse o objetivo, tornar as pessoas escravas e em trevas. Aqui em Daniel, quando eu li, falando desse tempo, né? E haverá esse combate, o rei do norte. O rei do norte tem nome, o rei do sul tem nome, tudo tem nome, gente, mas eu não quero me aprofundar aqui nessas questões. Para que perder tempo se a gente já pode focar, né? Como, por exemplo, alguém chega num determinado ambiente e quer esclarecer algo que só pode ser com o chefe do empreendimento, da empresa. Aí a pessoa vai chegar em quantas pessoas e vai contar o que quer resolver? Não, já vai direto, né? Então, do mesmo modo aqui, para que falar, né? Tem muitos vídeos aí maravilhosos que datam a história
dessas lutas do rei do norte, rei do sul, fala da Pérsia, dos Médios, tá tudo escrito aí na história, é só buscar. O cabeça de todos eles é Satanás. É ele que escraviza essas pessoas. Escravizando, elas escravizam muita gente, tornando essas pessoas em caminhos dificultosos, em atalhos, e que não chegam ao objetivo, né, da alma, que é alcançar a salvação, o reino. E aí Daniel vai descrever muito claramente, fala também da questão da terra magnífica. Também não vou entrar nisso, mas está aí nos noticiários, né? Os rumores é noticiários, né? Fala lá em Mateus, rumores, guerras e rumores de guerras. Os rumores é o que nós ouvimos nos telejornais, quem é aí adepta a jornal, as notícias, né? De possibilidade de acontecer isso, daquilo, de desacordo, de falta de alinhamentos. Tá aí os noticiários, a todo vapor, qualquer momento. As pessoas estão relatando aí coisas que poderão ocorrer ou que estão ocorrendo. E o foco é: o que está acontecendo com o povo do Senhor? Estão dormindo, fazendo de conta que é e não é, porque não estão vivendo uma vida de fato, com objetivo de alcançar o reino, de alcançar a salvação, alcançar, como diz o apóstolo Paulo, o prêmio, correr para alcançar o prêmio. O objetivo da vida cristã é o mais sério e o mais importante, né? Só que não é de qualquer jeito. Exige de nós atenção e desejo de se aprofundar no conhecimento, né? Vai chegar um momento que vai haver o fim. E ninguém vai socorrer, né? Esse espírito que se fez maldito, porque já é condenado. E quem vai destruir é quem tem poder e autoridade para isso. Podemos, porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra potestades, podemos estar certos de que não a questão, não quero passar aqui a ideia de que devemos nos preocupar conosco, somente conosco. Não, ninguém é só, né? Ninguém nasceu para ficar só. Todo mundo tem uma família, tem uma história, tem seus vínculos, seus laços, né? Então, devemos nos preocupar com a nossa salvação, estar muito certo delas e fazer uso disso para o bem daqueles que poderão ter alcance, né, a essas informações, porque o mundo hoje está muito individualista, as pessoas estão no centro, né, de tudo, não querem colocar o Senhor no centro, as pessoas estão muito sensíveis, né, se chateiam muito fácil, por quê? Porque o ego não desinflama, o ego está crescendo todo o tempo. E eu vou aqui para Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Apocalipse. Apocalipse 16. Não vai chegar, não vou chegar à conclusão de tudo aqui, mas acredito que já dá para abrir aí como um leque, né? Aqui em Apocalipse 16, deixa eu ver aqui, peraí. Vou ler versos 12, que diz: O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Porque o rio Eufrates também,
profecia está a todo vapor, está se secando, tá? E secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Aqui é onde que está o grande problema. Primeiro, glórias ao Criador, dou a Ele, glórias a Ele que meus ouvidos e meus olhos estão podendo contemplar essa profecia aí, né, acontecendo. O rio Eufrates se secando com propósito, era uma água salgada, surge bolhas de água doce em lugares, né, não em todo o território ali da passagem do rio Eufrates. Eu já falei sobre isso, né? Alguns países aí que dependem dessa água estão passando por situação muito terrível, né? Por conta dessa seca. E esses, a besta, o falso profeta, né? Como está ali escrito, 3 espíritos. Coloca como rãs. Vamos voltar lá para Gênesis. Quando ocorreu as pragas, né? As 10 pragas. Até a rã, né? Se copiaram os súditos ali do rei, quando Arão lançou a vara, que se tornou ali numa serpente, eles reverteram. Na hora da água, né? Reverteram, tornaram a água pura. E o que isso representa? Olha que maravilha. O que isso representa? E ali nas rãs, eles também, né, reverteram ali a situação. Por quê? Porque o próximo sinal, para que tudo seja vinculando agora ao tempo do fim de Daniel, essa aparição de Satanás, copiando o que está escrito de modo profético sobre o retorno do Mestre. E é aí que as pessoas têm que estarem muito atentas. Já falei da questão holográfica, né? Então, Satanás, ele tem aí os anjos caídos junto com ele, porque lá em Efésios vai falar dessas potestades que estão nas regiões celestiais, que nós devemos nos atentar. Então, o governo mundial está preparando para que seja triunfante o retorno do anticristo. E ele virá